vocês podem observar, eu estou em meio à natureza e muito verde, dentro do campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E aqui é possível ouvir vários sons relaxantes e que dão prazer em escutá-los. Já eu não estou em um ambiente tão agradável assim, Maiara. Aqui o som é de um trânsito carregado e o barulho dos carros, motos e caminhões já estão dando uma dorzinha de cabeça. Sabe aquela crença de que ser ouvinte é melhor que ser surdo? Para muitos ouvintes, ser surdo é o resultado da perda de uma habilidade disponível para a maioria dos seres humanos, o que fortalece o preconceito com a deficiência. É verdade. E como acabamos de mostrar, tudo depende do ponto de vista. Afinal, ambos os surdos e os ouvintes possuem dificuldades e restrições. Por isso, nenhum ser humano é melhor que o outro, apenas diferente. Por exemplo, enquanto um surdo não conversa no escuro, o ouvinte não conversa debaixo d'água. Exatamente. Em um lugar barulhento, o ouvinte se comunica com dificuldade, precisa gritar. Já o surdo se comunica sem problema. Isso mesmo, Maria Luísa. E provar que os surdos não são ouvintes com defeito, mas sim pessoas que possuem uma diferença física, mas que têm o direito de uma vida social igualmente aos ouvintes, é o nosso objetivo com esse vídeo reportagem. Oi, tudo bem? Meu nome é Maiara e o meu sinal é esse. Eu sou surda e vou falar sobre o tema da comunidade surda. Então, todos os surdos têm dificuldade de comunicação. Eles não têm audição. Então, quem não conhece a língua de sinais tem que usar a mímica. E é difícil de comunicar com a gente. A gente fica tentando entender. A gente tenta escrever. Usa o celular para tentar conversar também. Mas é difícil. É importante que as pessoas aprendam a Libras para facilitar a comunicação com a gente. Maiara reside em São Paulo, mas morou em Campo Grande quando criança. Aqui estudou em uma escola específica para surdos e, mesmo com o domínio da língua de sinais, enfrenta problemas com a comunicação. Assim como ela, existem aproximadamente outros 10 milhões de surdos no Brasil. Bruno Isaac é um deles. Tem 17 anos, mora em Campo Grande e também passa por problemas na acessibilidade. Melhorias nas condições de vida, no trabalho, na educação e o pleno reconhecimento da língua brasileira de sinais, a Libras, são conquistas que a comunidade surda deseja diariamente. Bom, eu acho difícil a comunicação, porque os ouvintes não gostam muito de aprender a Libras, é difícil entender cada palavra, cada sinal, e aí demora no curso. Eu também tenho pouco contato, porque a própria Libras é diferente do português, então a comunicação é difícil. Eu tenho que ensinar, às vezes a pessoa aprende um pouco, mas aprender rápido demora, e a comunicação é difícil. Eu acostumei já, eu tenho mais contato com o surdo. Alguns acreditam que a língua de sinais são somente um conjunto de gestos, mímicas, e que os surdos deveriam aprender primeiro o português. Mas no Brasil, a filosofia de ensino para os surdos é o bilinguismo. A primeira língua deve ser Libras e a segunda o português. É o que a professora Isadora explica para a gente. A língua de sinais é uma língua visual que os surdos utilizam para se comunicar, porque eles são indivíduos visuais. Então, na minha opinião, é a língua mais adequada para eles. Assim, tem pessoas que defendem a oralização, que os surdos aprendam o português, e como se eles tivessem que incluir na nossa sociedade, mas na verdade é o contrário. A gente que tem que incluir aprendendo a Libras. Elaine é surda e professora de Libras para licenciatura na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela conta que o sonho da carreira acadêmica virou realidade após a criação do decreto que regulamenta a lei sancionada em 2002, que exige que todas as universidades e seus polos ofereçam Libras como disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores. Eu acompanhei esse processo e sempre torci para que um dia eu conseguisse entrar na universidade, que a universidade tivesse língua de sinais. E aí eu me formei em letras Libras e esperei por um tempo, trabalhei na área, sempre cuidando a universidade,
quando a universidade abrisse um concurso, cuidando dos editais. E aí eu fiquei de olho, vi que tinha as vagas, uma vaga específica para a língua de sinais e tal, e eu aceitei e me inscrevi. Depois disso, eu fiz o concurso, fiz a prova, fui aprovada, e aí eu fiquei assim, muito emocionada. Eu não acreditei que eu fui classificada em primeiro lugar para entrar na universidade. Eu ia trabalhar na universidade mesmo, na UFMS, e parece que a língua de sinais agora ela é oficial, ela é reconhecida, a UFMS aceitou essa língua. E como que ia ser agora essa comunicação aqui dentro da universidade, proporcionar essas informações, tudo. E aí eu entrei e comecei com a disciplina de Libras, em vários cursos, né? Enfermagem, jornalismo, química, sempre para licenciatura e também para bacharelado, nas duas áreas. E aí sempre trabalhando bastante a comunicação e a questão da formação dos professores com a inclusão de alunos surdos. Já a professora Shirley, que também é surda e há 33 anos trabalha em defesa das causas dos surdos, enxergou na UFMS a oportunidade que precisava para aumentar a sua contribuição na educação. Então, sempre trabalhei na escola de surdos, no CAS, no SEADA, também na área de encontros, seminários, né, congressos surdos, associações, sempre porque tive família com surdos, família de surdos. E, nesse processo, pesquisei índios surdos. Né, o governo parou um pouco o trabalho, e aí eu queria continuar, eu quero continuar. Eu sempre quis, né, eu precisava da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da UFMS. E aí essa universidade eu fui tentar, né, o concurso, e aí eu acredito que foi um momento certo. Por quê? Porque a UFMS tinha intérprete, né, já no edital já tinha intérprete. A comunidade já tinha intérprete também, e a comunidade já sabia Libras. Né? A comissão do concurso já sabia, já tinha esse entendimento, já sabia Libras. Então, não teve problemas de comunicação, não teve barreiras nesse sentido. As professoras Elaine e Shirley fazem parte da minoria dos surdos que possuem carreira acadêmica no Brasil. E a falta de professores fluentes em Libras em todas as disciplinas escolares e também a falta de intérpretes impede os surdos de continuarem os estudos e ensinarem no futuro. O problema não é a escola, é o ambiente linguístico. O que falta, por exemplo, os pais, as mães dos surdos, o que falta é a língua de sinais, proporcionar a língua de sinais. E aí a criança cresce e vai para a escola. Lá não tem língua de sinais. O que falta é a linguística. O que falta é a língua de sinais, é esse ambiente linguístico. A escola, por exemplo, ela tenta trabalhar, né, e dar o melhor para esse aluno, mas não tem essa questão do ambiente. Né? Na creche, por exemplo, a criança está lá, com 2, 3 anos, e aí precisa de um professor surdo. Por quê? Porque vai ser o modelo de ambiente linguístico em língua de sinais para ela. Por exemplo, 1º, 2º, 3º, 4º ano do ensino fundamental. A criança aprende muitas coisas. Depois, 5º ano, do 6º até daí para frente, aí ela pode usar o intérprete. Mas assim, a escola pensa assim, coloca o intérprete. Para uma criancinha que não sabe língua de sinais, para quê? Então, tem que pensar um pouco também nessas estratégias de como é a língua. Né? Como é a língua de sinais, ela é visual. Então, é importante organizar esse ambiente linguístico. É difícil no trabalho. Na escola é normal. Por quê? No trabalho eu não tenho muito contato, não tenho muita comunicação também. As pessoas acham que eu tenho preguiça, que eu sou ruim, que eu sou devagar, mas é porque elas não têm paciência de ensinar e não sabem a língua de sinais. Na escola eu tenho um intérprete, eu me comunico muito bem com ele,
A escola também tem inclusão. Os jovens que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2017, tiveram que escrever a respeito dos desafios para uma formação educacional dos surdos no Brasil. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do tema, qual a opinião de vocês a respeito. Eu acredito que deu visibilidade para a pessoa surda. Também eu vejo um empoderamento linguístico da língua de sinais, porque ontem teve duas coisas importantes, né, no Enem. Uma, que foi a primeira prova em língua de sinais, e também o tema da redação, que muito forte, muito importante, que teve um grupo que reclamou bastante e outro grupo que adorou, amou demais, né? Mas não é uma coisa nova, não, porque a responsabilidade é do governo. Se o governo faz a lei, né, e reconhecimento da língua, o decreto, o que significa? Significa que tem que trabalhar sequencialmente para isso. Eu acredito no movimento surdo e eu me senti muito feliz pelo trabalho de reconhecimento no Brasil todo. Eu senti dificuldade na hora de fazer a redação, porque tem que aprofundar, o surdo é diferente, porque ele usa a Libras, as palavras tem que estruturar conforme o contexto. Esse ano teve o vídeo, que foi a inclusão na prova em Libras. Às vezes também é difícil, porque tem outros sinais de outro lugar. Então eu senti um pouco de dificuldade, sinto um pouco de dificuldade também. Então depende do contexto, eu acho simples ou não. Várias atividades precisam ser intermediadas por intérpretes para que o surdo possam se comunicar. Jéssica Garcia tem essa função e fala sobre alguns problemas frequentes. Já tem 5 anos que eu trabalho com a Libras, já vivenciei várias dificuldades. Uma surda ir em algum estabelecimento público ou privado e não ter ninguém para interpretar e ela ter que nos chamar ou marcar um horário para nós irmos interpretar. Isso é muito constrangedor. Ir ao médico e ter que alguém para interpretar para ela. É difícil, eu já vivenciei várias coisas. E também da pessoa achar que o surdo ou é preguiçoso ou ele não quer nada com a vida, ao invés de tentar entender que a visão dele é um pouco diferente da nossa. Todo dia existe uma dificuldade, principalmente na área médica, na área da saúde. Se acontecer alguma coisa de ficar doente, como que eu vou ter acesso? Como que eu tenho acesso a isso? Porque os médicos não sabem língua de sinais, né? Então, intérprete no atendimento da saúde também não tem, é zero, não tem nenhum tipo de atendimento. E aí, como que acontece, né, num caso de urgência? Eu chego lá doente, eu tenho que me expressar, aí eu sempre tenho que trazer um intérprete tira-colo, ou estar com minhas filhas. Então, tem que ter 24 horas, tinha que ter um atendimento em língua de sinais desses locais. O fonoaudiólogo Nelson Fuch explica os tipos de surdez e qual a diferença entre ser surdo e deficiente auditivo. A perda da orelha média externa é a perda condutiva, a sensório-neural são as células ciliadas à cóclea, a alteração das duas é a perda mista e a neural é o nervo auditivo, que os sinais não chegam ao cérebro. O termo surdo, a gente sempre se lembra surdo como o grau, o surdo com uma deficiência ou a surdez profunda. E essa surdez profunda, a gente sempre lembra que o surdo está inserido numa comunidade, a comunidade surda. E esse surdo que a gente tanto fala é o grupo de jovens, os adultos que participam dessa comunidade, e eles não utilizam, eles são privados até entre eles mesmo a utilizarem aparelho auditivo. Então, o surdo mesmo, ele pertence a essa comunidade surda, ele usa a linguagem através de Libras e realmente não utiliza o aparelho auditivo, enquanto que a deficiência auditiva já é um grau mais leve, moderado. E aí passa a se usar aparelho auditivo, não são pacientes, pessoas que frequentam essa comunidade surda e não são classificados como surdo também. Então, como um grau leve, moderado, com o uso do aparelho auditivo com uma deficiência menor, eles passam a viver normalmente no seu dia a dia.
Ser surdo vai além da comunicação, é uma identidade. Historicamente, a cultura dos surdos foi rejeitada e o que eles querem hoje é a aceitação da Libras como sua forma primária de comunicação. Aqui no Brasil, a gente tem um número considerável de indivíduos surdos e então é importante que os ouvintes saibam a Libras para poder se comunicar com eles. Eles também serem entendidos, serem inclusos na sociedade, né? Porque é como a gente ir para um país estrangeiro. A gente se sente excluído por não estar entendendo o que está se passando na nossa volta. O surdo é a mesma coisa. Então, eu acho importante os ouvintes eles se dedicarem a isso para incluir os surdos também, que são pessoas normais. Têm uma deficiência auditiva, mas são pessoas normais. Essa acessibilidade deve ir além da saúde e educação. A vida social e cultural dos surdos deve também ser contemplada pela língua brasileira de sinais. Eu, enquanto surdo, não me sinto bem usando o closed caption. Agora, quando tem língua de sinais no jornal filmado, aí é muito bom, porque aí a língua de sinais traz todo o contexto junto com as imagens que estão passando. Só que jornal de verdade que usa a língua de sinais, não tem, né? São pouquíssimos. É novela. Agora, novela é fácil, porque é toda uma teatralização, né? Tem a questão do romance, das paqueras, das maldades. Então, a expressão corporal é bem nítida. Assim, a gente não tem noção do que está falando, aí a gente usa a legenda, dá um apoio, mas a expressão corporal e toda a atuação é muito importante. Vai matar, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer. Então você consegue perceber com uma noção geral do que está acontecendo, mas as legendas dos jornais são muito difíceis, porque passam muito rápido, aí sim eu tenho muita dificuldade. Rafael Santos, que é personal trainer, vendo essa necessidade de inclusão dos surdos, aprendeu Libras. E hoje, como proprietário e professor de uma academia, já pôde atender clientes surdos usando a língua de sinais. Foi bem bacana. Ele chegou na academia e estava todo tímido e começou a querer explicar que ele queria treinar e eu estava aqui no fundo. Aí via ele lá na frente e teve essa interação de eu ir lá nele, a gente começou a conversar. Minha Libras é básica, mas daí a gente começou a trocar um pouquinho de ideia sobre, entendi o que ele queria e a gente começou a treinar. Foi uma experiência muito bacana. E o professor diz mais sobre a importância dessa troca entre surdos e ouvintes. O aprendizado foi muito importante porque eles se sentem, eles estão no mundo deles e a gente tem que ir ao encontro deles, né? E então eu acho que a importância dessa interação entre esses dois mundos, entre essas duas linguagens diferentes, que faz todo mundo ser igual e faz todo mundo poder fazer qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de situação, eles entrar no nosso mundo e a gente poder entrar no mundo deles. O isolamento da comunidade surda por enfrentar dificuldades na comunicação acaba afetando os relacionamentos pessoais. As pessoas me zoavam e eu não tinha como responder essa zoação. Mudinho, surdo-mudo, eu sofri muito. Mas agora eu fui me adaptando, fui vendo que eu sou surdo, que eu tenho uma língua diferente. Só que agora ele sabe que é crime, é errado, né? Precisa evitar. Às vezes ele fica mais tranquilo numa roda de amigos, ele sabe que o bullying é crime hoje. Muitos surdos já sofreram, mas hoje ele já acostumou. Ele tem mais paciência porque agora já está quase adulto. Filhos. Bom, a minha filha cresceu sinalizando, se comunicando naturalmente, então agora tem uma dificuldade com o neto. Por quê? Casou com... A minha filha é coda, né? Ela é ouvinte, mas sabe língua de sinais, casou com um ouvinte que não sabe língua de sinais. E aí o neto nasceu sem sempre aprender língua de sinais. Aí quando traz para ter contato comigo, não tem comunicação nenhuma. E aí sempre o neto chama a mamãe para ser intérprete da vovó. Aí a criança, assim, fico triste com isso, né, por essa falta de comunicação. Pelo visto, as barreiras são tão grandes que algumas vezes o amor é a única certeza da comunicação.